Graça e paz a todos vocês, meus amigos. O texto que eu quero usar está em Mateus capítulo 16, versículo 7, que diz assim: Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. Essa foi a resposta de uma mente velha dos discípulos para o Senhor, quando o Senhor Jesus advertiu a eles sobre o fermento dos fariseus e dos saduceus. Esses homens já tinham vivido muito tempo com o Senhor, vendo os seus milagres, vendo as suas maravilhas, os seus prodígios, mas eles mesmos ainda não tinham sido totalmente impactados com o que eles conviviam, com o próprio Cristo, com o próprio Deus. E aí chegou a ocasião, aqui no capítulo 16, que os fariseus e os saduceus chegam no Senhor e testam ele, vêm provar ele, pedindo um sinal do céu. Eles estão tentando Jesus. Eles queriam uma prova visível, como os fariseus gostavam de aparência, de crer no que viam. Eles queriam então um sinal do céu. E Jesus os repreende, os censura, dizendo que nenhum sinal será dado àquela geração má e adúltera, a não ser o sinal do profeta Jonas. E aí, quando eles entram no barco, no versículo 5, a Bíblia diz: Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: Vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Os discípulos conviviam com o espiritual, conviviam com o ser espiritual, o próprio Deus encarnado, mas o pensamento deles ainda era terreno. Eles só pensavam nas coisas terrenas, eles só pensavam nas coisas da terra. Eles pensavam apenas em saciar a sua fome terrena, a fome do seu corpo. Então, quando Jesus diz em parábola, ele diz, e Jesus, versículo 6, e Jesus lhes disse: Vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles respondem: É porque não trouxemos pão. Eles estavam falando, Jesus está dizendo isso aí, é porque nós esquecemos o pão, nós esquecemos do fermento do pão. Então eles estavam preocupados apenas em saciar a sua fome, enquanto Jesus olha para eles e diz, no versículo 8: Por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Isso aqui é uma grande lição para nós. Todas as pessoas que não conseguem ter uma visão espiritual a respeito das coisas de Deus, ela é uma pessoa de pequena fé. Porque é a fé que avulta a nossa visão. É a fé que aumenta a nossa visão. É a fé que nos faz enxergar além do que os outros não veem. É a fé que nos faz ver coisas que os outros não veem. É a fé que nos move, que nos faz andar, caminhar além do que os outros não veem. É como se Jesus estivesse dizendo: vocês só pensam nas coisas dessa vida. A fé de vocês ainda é pequena. Aí no versículo 9 diz: Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos tomastes? Jesus estava querendo dizer: Vocês acabaram de ver milagres. Eu transformei comida. Eu multipliquei comida. Por que vocês estão preocupados com comida? Se o homem que transformou a comida está aqui no barco com vocês, eu tenho poder para saciar vocês, a fome de vocês. E aí no versículo 11, Jesus fala com um tom de irritação: Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? Não é de pão que eu estou falando, não é de comida terrena. Às vezes o Senhor está falando conosco e a nossa mente está projetada nas coisas da terra. Ele está falando uma coisa e a gente está entendendo outra. Jesus fala uma coisa e a gente entende outra. É porque ainda nós estamos no natural. A nossa fé ainda está pequena. E aí Jesus diz, no versículo 11 ainda: Eu não falei de pães para vocês, e sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Jesus estava dizendo: cuidado com a influência. O pão não é o pão que é malvado. Não é o fermento do pão que faz mal a vocês. E o fermento do pão pode fazer mal para o corpo. Mas o fermento dos fariseus e dos saduceus faz mal para a alma de vocês. O fermento dos fariseus e dos saduceus influencia, eles são influenciadores, eles são malignos. E isso traz para nós uma outra grande lição. Cuidado com o fermento dos fariseus, dos saduceus de hoje. Quem são os fariseus e os saduceus de hoje? Há quem diga que são uma determinada doutrina ou uma determinada igreja, mas aqui
O fermento dos fariseus era o apego exagerado ao estereótipo. Eles se importavam demais com a aparência e o interior, a vida interior, a vida espiritual, eles deixavam de lado, colocando como mais importante a vida exterior, a aparência. E hoje, tudo que não vem da palavra de Deus é fermento de fariseu e de saduceu. Toda doutrina, toda palavra, toda instituição, regra que não é baseada na palavra de Deus, e mesmo assim tem isso como doutrina, isso é fermento dos fariseus e dos saduceus. E a Bíblia está falando, cuidado com esse fermento. Jesus está nos advertindo, porque eles são muito sorrateiros, eles entram de fininho, eles vão nos convencendo aos poucos. Os lábios são doces, as palavras são doces, e parece que o que eles nos oferecem é gostoso e bom de se provar, faz bem para a nossa carne. E aí, se nós nos deixarmos levar e influenciar, nós acabamos enredados em suas redes. Tomemos cuidado com duas coisas. Primeiro, para não termos uma mente natural, a ponto de o Senhor querer nos falar alguma coisa e nós não entendermos, como os discípulos estavam fazendo. E segundo, tenhamos cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Que Deus te abençoe.